E vamos que vamos, gente. Vamos para mais um podcast do esporte. Temos um campeão, né? Temos um tricampeão de Libertadores. Temos mais um tricampeão brasileiro, né, de Libertadores. O Flamengo chega ao seu terceiro título de Libertadores de forma muito merecida, né? Uma campanha absolutamente retocável, apesar da é bom a gente é bom a gente frisar e a gente colocar no papel que uma parte dessa campanha foi foi sob o comando de Paulo Souza, né, que divide não, né, eu ia falar divide corações, né? Divide não porque é praticamente uma unanimidade entre o torcedor rubro-negro que o trabalho não foi bom. Agora, é importante a gente destacar que uma parte dessa campanha, desse feito, né? Esse título invicto foi, né? Foi, foi, foi sob a tutela do Paulo Souza, né? Do Mister Paulo Souza, né? Mas obviamente que naquela época isso isso deixa muito claro. E eu via ao longo de toda a primeira fase, quando o Palmeiras vinha fazendo aquela campanha imbatível, né? Aquela campanha, é, é, cara, avassaladora. Eu via muitos comentaristas, e assim, não estou dizendo que é clubismo, mas eu via muitos comentaristas, até torcedores rubro-negros, que diziam que o grupo do Palmeiras era muito fraco, né? E eu sempre falei no podcast, o grupo do Flamengo é tão fraco quanto o do Palmeiras. Não é desmerecendo o que o. Não é supervalorizando um ou desvalorizando o que o outro fez. É que o grupo, para mim, eram dois grupos muito fáceis, né? Assim como o do Galo, por ter pela campanha que o Galo fez no ano passado, né, dos títulos nacionais, mais a eliminação na Libertadores de forma invicta, para mim o do Galo também era um grupo muito fácil, para o Galo amassar e se classificar em primeiro do grupo, e até como um dos melhores equipes da competição. O do Flamengo, assim como o do Palmeiras, assim como o do Galo, foi um grupo muito fácil, e hoje fica evidente, né, uma campanha que foi, em termos de atuação, ela é discutível, para muitos torcedores. Eu acho que o Flamengo fez o seu papel. O futebol não era legal, o Paulo Souza não conseguia fazer o time jogar aquilo que o torcedor, de acordo com a expectativa do torcedor. Eu achava, de fato, que uma hora as coisas iam vingar, não vingou, não deu jeito e ele acabou saindo. E com a chegada do Dorival, o Flamengo teve uma crescente de atuação, na sua atuação, seu nível de atuação chegou no ápice ali em setembro, né? E aí começou a ter uma queda, começou a ter uma certa irregularidade, irregularidade essa que ficou evidente dentro de campo. O Flamengo não foi superior os 90 minutos, até como jogador a mais, o Flamengo não foi assim, avassalador, muito superior ao Atlético Paranaense. Por isso que a gente falava, né? É, os contextos são diferentes. Apesar de um leve favoritismo do Flamengo, pelo elenco que tem, os contextos são diferentes. Isso fica evidente ainda, cara, isso ainda fica mais gritante quando o Pedro Henrique é expulso. Isso no final do primeiro tempo e o Flamengo chega ao gol poucos minutos depois, com um jogador a mais, explorando, né? Acho que até foi um erro do Felipão. Assim, depois do jogo é fácil a gente falar, né? Mas óbvio, a gente tem que fazer a leitura do pós-jogo. Infelizmente, isso vai doer pro torcedor do Furacão, mas a interpretação, né? A leitura pós-jogo tem que ser feita. E agora fica evidente, né? Se de repente não toma um gol, vira herói o Felipão ali, né? Mas ele não fez a sua recomposição defensiva com mais um zagueiro e talvez por essa falha o Flamengo chega ao gol do título, né? Gol do Gabigol. Cara, o Gabigol é uma máquina, né? O cara é impressionante, cara. O Gabigol é impressionante. Já vou falar de Gabigol. Ele faz o gol do título, o gol da conquista. Até ali ninguém sabia, né? Que seria o gol da conquista, mas o gol sai ali. Segundo tempo, o Flamengo com um jogador a mais não foi, cara, assim, ter mais a bola, isso é normal. Isso é normal, mas assustou, deu perigo. Cara, eu acho discutível. O segundo tempo inteiro foi um tempo muito conservador e é compreensível. E é compreensível que seja um segundo tempo conservador, por quê?
porque já falei aqui, o time não tá vivendo o seu melhor momento, né? Eu acho que não é por falta de vontade e dedicação, não é por erro do Dorival, eu acho que é pelo desgaste da temporada. Ah, mas o do Jorge Jesus jogou bem até esse momento. Ah, o do Jorge Jesus era o do Jorge Jesus. Esse é o Flamengo do Dorival. Esse é o novo Flamengo. E até porque muitos jogadores hoje que até estiveram ao lado do Jesus naquela época, que é de 2019, hoje já estão muito mais velhos, né? Não conseguem ter o mesmo nível de atuação física, principalmente. Então, com medo de tomar um gol de um time que, obviamente, com um jogador a menos, iria explorar um contra-ataque e teve até uma ou outra oportunidade, não foi uma oportunidade clara assim, né? Que, ó, nossa, chegou perto do empate. Não, teve uma ou duas bolas ali para buscar e se o acaso do destino é aquela coisa, né? Às vezes o futebol prega peças. E se por um acaso do destino acontecesse algo inesperado, né, algo fora da curva, o Atlético poderia fazer o gol. Então, assim, o Flamengo eu acho que foi conservador, foi de forma consciente, eu acho que muito válido, porque é um momento delicado. Você vai pro ataque, pode ir pro ataque, mas é um jogo de risco, né? Contra um time que tem um jogador a menos e que vai jogar no contra-ataque. Você deixar espaço para isso acontecer é complicado, né? Então, é compreensível a estratégia do Flamengo. Acho que fez o gol que precisava, com um jogador a mais, com a qualidade do elenco, fez valer a força do elenco, fez valer a experiência. E esse Gabigol, cara, ele é um cara, ele é um predestinado, né? Ele é um predestinado, é impressionante. O Gabigol fez gol do título agora, na final do ano passado fez gol também, na final de 2019 fez os dois gols, né, em cima do River. Então, cara, é um cara decisivo, né? É um cara que eu tinha até falado aqui antes na prévia da Libertadores, o torcedor do Furacão, os torcedores tinham que se apegar à superstição, né? O do Furacão se apegar naquilo que aconteceu com o Palmeiras no ano passado, que abriu mão do Campeonato Brasileiro, focou na final da Libertadores. A atuação, o nível de atuação no Brasileirão foi caindo muito, porque o Palmeiras estava se preparando para um jogo, né? E pro lado do torcedor rubro-negro flamenguista, se apegar na superstição de que lá tem um cara que gosta da pressão, tem um cara que chama a responsabilidade, pode perder gol a temporada inteira, o torcedor pode pegar no pé, mas numa final, especialmente numa final de Libertadores, o título mais importante para qualquer clube do continente, ele vai lá e ele deixa o dele, ele guarda o dele, né? Então, assim, eu falei e vou repetir, cara, assim, é um cara iluminado, né? É um predestinado. Muitas pessoas podem não gostar, né, do seu jeito, um pouco marrento, o cara da brincadeira, o cara da tiração de sarro. Eu acho que, independentemente de tudo isso, assim, o que ele é como pessoa, isso só quem convive com o jogador de perto vai poder dizer, mas como um personagem do futebol, eu acho uma figura sensacional, né? É um cara que chama a mídia, é um cara que, por ter essa postura de falar o que pensa, às vezes é polêmico, e você ser polêmico chama torcedor, chama mídia, chama comercial, chama tudo, chama merchandising. Então é uma figura emblemática cara, vem se tornando cada vez mais um grande ídolo do Flamengo, né? Apesar de todas as cobranças da torcida, que inclusive aconteceram em peso esse ano, ele se tornou hoje, ele já era, né? Para mim ele já era, mas ele vem se tornando cada vez mais, e com o título da Libertadores desse ano, ele, ele acrescenta mais alguns degraus ali em relação à sua idolatria, né? A sua idolatria com a camisa do Flamengo. Então, pro Atlético Paranaense, eu acho que foi uma final digna, né? O Atlético fez uma bela partida até a expulsão do Pedro Henrique. Vinha fazendo uma bela partida, até dá para dizer que o Furacão, ele realmente entrou preparado para jogar com o Flamengo.
dá até para dizer que o Furacão estava melhor quando estava no 11 contra 11, né? Dá até para dizer isso. Assim, de novo, assim, se você mediu o que é melhor, quem estava melhor ou não, quem teve mais chances de gol, cara, eu digo assim, pelo jogo, né? Pelo como o jogo estava amarrado, como o Atlético conseguiu, até em certo aspecto, pressionar o Flamengo, pressionando saída de bola e tudo mais, eu acho que estava melhor, mas aí o Pedro Henrique comete a lambança, o lance derradeiro, que aí acabou com o jogo, né? Um time contra o Flamengo, você não pode estar com um jogador a menos, né? E achar que vai conseguir ser bem sucedido. Poderia até ser bem sucedido, e aí aqui eu vou ser repetitivo. É o que eu falei, se de repente o Felipão ajusta a zaga, né? Após a expulsão do Pedro Henrique, talvez o gol não acontecesse. Né? O gol do Gabigol ali, a bola passa pelo Fernandinho, ele tá olhando a bola de camarote. Ali é difícil também, né? Falar pro Fernandinho, pô, o Fernandinho tinha que ter tirado. Se ele põe o pé ali, ele faz o gol contra, né? Às vezes o torcedor pode ficar na bronca. Pô, o Fernandinho tinha que ter antecipado, esticado. Se ele estica o pé ali, ele faz o gol contra, né? Então, visão de jogo do Gabigol, que acompanha a jogada, foi no único espaço que tinha e fez um belo gol. E o Santos, goleiro do Flamengo, fez uma ou duas defesas boas, não digo que foram defesas difíceis, mas uma coisa que conforta o coração do torcedor do Flamengo é ter encontrado um goleiro titular, né? Porque até então, no início do ano, o, o Diego e o Hugo, né? O Hugo Neneca não se firmaram na posição. O Flamengo teve que ir para o mercado. Então, cara, assim, agora é fácil a gente, obviamente, demonizar cara, enaltecer o feito de um, o feito de outro. Eu acho que tem que parabenizar as duas equipes, né? O Atlético Paranaense é uma equipe que, no início do ano, a gente fala, pô, é uma equipe que vem se organizando, que vem crescendo, ganhou Sul-Americana, financeiramente é uma equipe muito estável, vem conseguindo cada vez mais fazer algumas contratações de peso. Então, tem várias e várias coisas positivas a se dizer da equipe do Atlético Paranaense. Chegou numa final, competiu, eu acho que sai de cabeça erguida, né? O erro foi derradeiro, né? O erro do Pedro Henrique foi derradeiro. É o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras abusou no jogo contra o Atlético Mineiro e passou. Aí abusou de novo contra o Furacão e não passou, cara. Uma hora a bola pune, né? Uma hora a conta chega. Você tá num jogo decisivo, você não pode cometer erro que vai prejudicar a sua equipe, né? Porque a conta chega, né? Então, o Flamengo, obviamente, dispensa comentários, tá? Foi um ano que se iniciou de uma forma difícil. A diretoria, citei o Paulo Souza aqui, o, o cara que não divide corações rubro-negros, mas eu falo que é importante ressaltar que o início dessa campanha invicta começou com o Paulo Souza, mas é importante a gente destacar que não fosse Paulo Souza, de repente o Flamengo estivesse brigando ainda pelo título brasileiro. De repente, não dá para cravar, porque o Dorival, em certo momento, o Flamengo do Dorival, em certo momento, chegou a fazer sombra ao Palmeiras. E aí, de repente, abriu mão. Então, assim, é muito fácil hoje olhar e falar, nossa, por culpa do Paulo Souza, o Flamengo não compete pelo título brasileiro. Não é só isso, né? O Flamengo do Dorival, em certo momento, fez sombra ao Palmeiras, vivia o melhor futebol, apresentava o melhor futebol do Brasil, estava numa sequência até melhor que o do líder, né? E aí chegou até, pô, será que chega? Será que dá? E aí, de repente, o Flamengo abre mão. Então não dá para também só pôr a culpa na conta de um. É óbvio que o futebol não era legal, tem um monte de coisa, tem várias facetas, mas foi um erro. É importante destacar que foi um erro o início da jornada, né, dessa temporada do Flamengo. A diretoria comete um erro na contratação do Paulo Souza e aí ela comete um grande acerto ao contratar o Dorival Júnior, um cara que estava muito em baixa no mercado, ficou um ano sem trabalhar, foi para o Ceará, começou a fazer um grande trabalho no Ceará, e aí o Flamengo
o contratou e hoje ele é campeão da Copa do Brasil e ele é campeão da Libertadores. E deve ser um dos nomes mais fortes a suceder o trabalho do Tite na seleção. Né? Você vê que loucura, né? De um cara, de um treinador de segunda linha, ele passa a se tornar talvez um dos principais treinadores hoje a assumir o comando da seleção brasileira, né? Então você vê que coisa, se de repente o Cuca, ele não assume o Galo e não faz esse trabalho que vem fazendo bastante questionável até agora, talvez o Cuca estivesse no páreo com o Dorival. Mas hoje o Dorival é uma unanimidade, né? Pelo que aconteceu, pelos 2 títulos do Flamengo e o título está em boas mãos. Citei aqui uma campanha invicta, uma campanha irretocável, de um time que, apesar de um erro no início do ano na contratação do Paulo Souza, teve grandes acertos na sequência com o Dorival, nos reforços que trouxe. Então, cara, de gestão a troco de muito investimento? Sim. Aí os antes vão falar, né? Mas também com a grana que o Flamengo tem. Mas o Flamengo tem a grana que tem por merecimento. Porque conquistou isso com as suas próprias pernas. Assim como fez o Palmeiras. Foram 2 equipes que em um determinado momento entenderam que era preciso sanear os problemas. Né? E aí ambas as equipes corrigiram esses problemas. O Palmeiras dá para dizer que sangrou muito mais, né? Porque teve um rebaixamento, quase teve mais um terceiro rebaixamento. E o Palmeiras se estruturou, o Flamengo se estruturou e hoje, cara, são as 2 equipes que no futebol brasileiro são 2 equipes que não são empresa e que talvez sejam muito mais ricas que os clubes empresas hoje, né? Hoje. E o Galo é um caso à parte, é o que eu falo. O Galo tem benfeitores. Mas o Paulo Nobre não foi um benfeitor no Palmeiras? O Paulo Nobre emprestou o dinheiro e o Palmeiras teve que pagar o Paulo Nobre. Tanto que, para quem não se recorda, naqueles anos difíceis do Palmeiras, o Nobre era chamado de agiota, né? Porque emprestou dinheiro para o Palmeiras e o Palmeiras estava pagando dívida para ele. Só que, né, para o torcedor chamar de agiota, o Palmeiras pagava dívidas com juros baixíssimos, né? Baixíssimos, que nenhum banco poderia oferecer ao Palmeiras, né? Então é importante destacar isso, porque a memória curta ela é complicada, né? Flamengo também passou com momentos difíceis, 2 equipes que se estruturaram e que hoje são as 2 hegemonias aí, as 2 equipes que dividem o topo do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. É muito difícil a gente projetar nos próximos 2, 3 anos, até 5 anos, que o Palmeiras ou o Flamengo ou Palmeiras, não estará na final da Libertadores. Uma das 2 equipes vai estar na final da Libertadores. Uma coisa ou outra pode acontecer. O Santos chegou, o Atlético Paranaense chegou agora. Um ou outro pode ficar pelo caminho, eventualmente. Mas um dos 2 sempre vai chegar na final. Sempre vai chegar. Agora tá vindo os clubes e empresas? Talvez daqui a... Por isso que eu digo, 2 ou 3 anos, até 5 anos. Porque assim, para uma equipe que hoje está se estruturando como o Cruzeiro, chegar no nível de Palmeiras, nível... E aí, é tudo, sim. Nível de estrutura interna, nível de contratação, de qualidade do elenco e tudo mais. São equipes que tem equipes que estão seguindo um bom caminho. Mas até chegar no estado e na saúde financeira que tem tanto Flamengo quanto Palmeiras, vai levar tempo, vai levar 2, 3 anos pelo menos. E mesmo que o Cruzeiro chegue em nível de elenco, no mesmo status dessas 2 equipes, a dívida ainda vai ser muito grande. Então, assim, é um longo caminho ainda a ser percorrido pelo Cruzeiro para que consiga sanar suas dívidas e aí sim ter uma crescente no futebol e seguir um caminho. Então, assim, o caminho ainda é tortuoso e longo. É tortuoso e longo. E enquanto essas outras equipes estão se estruturando, ganhando, recuperando um espaço, né? Tentando retomar, tentando alcançar o Palmeiras e o Flamengo, é aquilo que eu falo, assim.
muita gente fala, não, tem que se reestruturar para chegar nos duas equipes, para chegar no Flamengo, para chegar no Palmeiras, tem que se reestruturar para chegar neles. Mas ao mesmo tempo que você tira 10 anos de diferença, eles vão meter 10 anos de diferença. Então chegaram no estágio hoje que, por isso que eu digo, talvez pelos próximos até 5 anos, o domínio do continente vai ficar com uma outra equipe vai ser campeão, vai tirar o Palmeiras, vai tirar o Flamengo. Uma outra equipe vai. Isso é natural de acontecer, né? Isso faz parte do futebol. Mas que um dos dois sempre vai chegar na final pelos próximos 5 anos, talvez. Um dos dois. Eu não acho. Pelos próximos 2 anos, pelo menos, eu tenho convicção de que vai ser ou o Flamengo ou o Palmeiras que vai chegar na final da Libertadores, se não os dois, né? Se não os dois. E até uns 5 anos ainda eu acho que vai ficar entre os dois, né? A hegemonia aí, pelo poder financeiro que tem as duas equipes, apesar de estratégias diferentes no mercado, né? São duas equipes que detêm cara, assim, a hegemonia do futebol brasileiro, né? E você estando no topo do futebol brasileiro, você está no topo do futebol sul-americano. Então, tá de parabéns o Flamengo, grande, apesar dos erros de manter alguns jogadores, né? Daqueles medalhões que foram campeões de 2019, da contratação do Paulo Souza, o Flamengo começou a fazer acertos, trouxe um treinador conciliador, um bom treinador, não renovou com alguns jogadores, né? E nesse caminho, com a temporada rolando, a equipe foi se acertando e chega ao segundo título da temporada, grande título da temporada, uma temporada que começou de forma até vergonhosa, assim, pro torcedor, se é que a gente pode dizer assim, uma derrota na Supercopa do Brasil, nas penalidades para o Galo, o Gabigol contestado, né, por não bater a penalidade ali, que igualaria a disputa, e depois a derrota na final do Carioca para o Fluminense. Então, assim, são várias coisas que o início do ano foi até um pouco vergonhoso, mas termina o ano de forma, cara, absolutamente fantástica. Foi do inferno ao céu, né? A melhor coisa é isso. A pior coisa é ir do céu ao inferno. A melhor coisa é ir do inferno ao céu. E foi isso que aconteceu com o Flamengo. Cara, assim, grande conquista. Chega a 3 títulos, como várias outras equipes do futebol brasileiro, né? O São Paulo, o Santos, o Grêmio, o Palmeiras, né? O mais recente aí dos tricampeões. O Flamengo também chega a essa marca. E cara, é o Brasil que vai se igualando cada vez mais às outras equipes, principalmente as argentinas, né? O Brasil vai começando a acumular cada vez mais título e agora vai ficar bacana, né? Vai ficar bacana porque fica aquela expectativa de quem vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro, né? Será que vai ser o Flamengo? Será que vai ser o Palmeiras? Será que o Santos e o São Paulo, o Grêmio vão se recuperar? Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo de se recuperar. Muito provavelmente o primeiro tetracampeão vai ficar entre essas duas equipes. Mas foi uma final que, assim como aconteceu com a Copa do Brasil, que o Corinthians competiu, o Atlético Paranaense competiu, são duas equipes que estão de parabéns, o Flamengo mais ainda pela campanha. E, cara, tem que comemorar, tem que celebrar, o torcedor compareceu ao estádio, ficou tenso por um momento, né? Porque assim, você não sabe o que pode acontecer. Depois do que aconteceu no ano passado, né? Você não sabe o que pode acontecer. Então o torcedor ficou tenso por um momento ali no final do jogo. Mas aí foi chegando mais o final da partida, foi chegando nos minutos finais, foi ficando evidente que o título estava garantido. E o título veio e, cara, assim, falei e vou repetir. Agora é curtir, é aproveitar, é pensar no Real Madrid, né? Parada dura agora no Mundial, hein? Pensar no Real Madrid, mas sim, ó, se vale de alguma coisa para o torcedor do Flamengo, torcedor rubro-negro, é pensar que o Mundial vai ser um pouquinho depois da Copa do Mundo, né? Os jogadores podem estar
né? Não no seu 100%, pode estar meio avoado, então pode ser um bom momento, pode ser um bom momento, né? É o que eu sempre falo, o torcedor, ele tem a missão de ter a fé e ter a sua superstição, né? Então, mantenha a fé, mantenha a superstição, pode ser um bom momento contra uma grande equipe, né? Que hoje tem o melhor jogador do mundo, Benzema. Então vamos ver, cara, vamos ver. Até lá tem um pouquinho de tempo, tem um pouquinho de chão, é se preparar, dar férias para todo mundo agora, porque o Flamengo está classificado para a próxima Libertadores, tem 2 títulos e agora pro Furacão é aquilo que a gente vinha falando, né? Aquela coisa que a gente vinha falando, foi deixando o Brasileirão de lado, agora tem 51 pontos, os mesmos 51 pontos do Atlético Mineiro, 50 pontos tem o São Paulo, tem uma galera atrás, assim, muito perto em pontuação, e a resposta tem que ser dada agora, né? Tem 4 rodadas para o Atlético Paranaense garantir, nesse momento está na fase de grupos, mas tem 4 rodadas aí para o Atlético Paranaense garantir a fase de grupos, se não a fase de grupos, a pré-Libertadores, mas garantir a permanência, garantir que vai disputar a Libertadores na temporada do ano que vem, tá? Então, cara, grande final, acho que não foi uma final que decepcionou, talvez para alguns tenha decepcionado um pouco a apresentação do Flamengo, esperava um pouco mais do Flamengo, mas é uma coisa que o Vampeta sempre fala, cara, final não é jogo para você jogar bonito, final é jogo para ser ganhado, e o Flamengo foi lá e ganhou o jogo, né? Então, mais uma vez, parabenizar a equipe rubro-negra, comemorar muito, né? Tem que comemorar mesmo, tem que tirar onda mesmo, tem que tirar sarro mesmo, tem que fazer meme, tem que fazer o caramba, que é um momento único, né? Se ganhar um título da Libertadores é um momento único, muito esperado, talvez, minha opinião, né, é o título mais importante do continente, da temporada para qualquer equipe do futebol sul-americano. Isso é minha opinião. Para alguns pode ser o título nacional, pode ser um outro título, pode ser vencer até um clássico, mas para mim o título da Libertadores é o título mais importante. Então, curti muito, né? Só para finalizar, Série B, tá? Série B, porque a situação do Vasco após a derrota para o Sampaio Corrêa, ela não é legal, né? O Vasco vai para a última rodada, vai jogar contra o Ituano. O Vasco esperava, né, alguns jogos ainda após a derrota para o Sampaio Corrêa em São Januário, tanto o Vasco quanto o Bahia, mas principalmente o Vasco, né, aguardava aí alguns resultados, né, que viriam na sequência, né, estava aguardando Sport, estava aguardando Londrina, estava aguardando Ituano, e a verdade é que o Ituano venceu o Londrina no Estádio do Café, e agora o Vasco vai para a última rodada para jogar fora de casa contra o Ituano para garantir, para defender com unhas e dentes a sua permanência na Série A, tá? O Sport pode tirar também, mas o Sport tem um saldo de gols considerável. E aí ficou, né? Será que o Sport tira esse saldo de gols? O Sport meteu 5-1 no Operário, né, na rodada que passou. Então, o Vasco hoje tem um saldo de gols de 11, o Sport tem um saldo de gols de 6, dá para tirar, né? Dá para tirar. O grande ponto é que Bahia, Vasco e Sport jogam fora de casa, só o Ituano joga. Assim, é muito complicado o Bahia não voltar para a Série A. Isso que é verdade, porque o saldo de gols do Bahia é de 11 e o Sport é de 13 e do Sport é de 6, né? Então, assim, é um saldo de gols considerável, mas olhando que o Sport meteu 5-1 no Operário, não sei, né? Não sei, não dá para cravar nada. E aí na última rodada, o Vasco tem a parada mais difícil de todas, porque é um duelo direto para ver quem vai voltar para a Série A. O Vasco só precisa empatar, né? Só precisa empatar. Mas a gente sabe que, né, só precisava ter empatado também contra o Sampaio Corrêa e perdeu. O Bahia vai enfrentar o CRB, um time que está no meio da tabela, não tem pretensão alguma, e o Sport vai enfrentar o Vila Nova, né? É Vila Nova? Sincero, honestamente, eu não sei
eu tô vendo pela sigla aqui, tá? É o Vila Nova. Vai enfrentar o Vila Nova, também equipe que tá lá do meio para baixo da tabela, também não tem mais pretensão nenhuma. Então, tanto o Bahia quanto o Sport devem ganhar, né? São duas equipes que vão fazer os 3 pontos. O Bahia deve voltar para a Série A tranquilamente, né? O Bahia só não volta no caso de um desastre, né? Precisaria acontecer um desastre, tomar uma goleada e o Sport meter uma goleada. E o Vasco tem a missão mais difícil, né? Em virtude da rodada que passou, tem a campanha mais difícil. Torcia para pelo menos o empate entre Londrina e Ituano, isso não aconteceu e agora vai para a última rodada para defender com unhas e dentes a sua permanência não, pô, pelo amor de Deus, o torcedor vai matar, a sua volta à Série A, né? Então é isso, gente, é isso. Por hoje eu vou finalizar, a gente vai acompanhar muito de perto essa última rodada da Série B e acompanhar também a rodada da Série A, porque o líder Palmeiras segue em busca, né, de garantir o título nacional. Então é isso, por hoje eu finalizo. Mais uma vez, parabenizar o Furacão pela campanha digna que fez, pela partida digna que fez na final, competiu contra o Flamengo, mas principalmente para o Mengão, pelo título, o tricampeonato da Libertadores e o Gabigol é um cara predestinado, né? É isso, gente. Por hoje eu finalizo. Valeu demais. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.